Vamos abrir as nossas Bíblias, aqui no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Tessalônicos, em Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Vou ler aqui com vocês. O título é A Situação dos Mortos em Cristo e a Vinda do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meus queridos, o apóstolo Paulo aqui está levando esta palavra aos irmãos da igreja de Tessalonicenses com o seguinte objetivo. Tessalônica era uma cidade grega. E na cultura grega era comum que as pessoas tinham o conhecimento carne e espírito. E eles falavam que morreu, acabou. A carne era a coisa que não era boa e o espírito era a parte boa. Então, acabou, morreu, não tinha esperança. E quando Paulo começa a falar do Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo era algo que estava contrário ao que a filosofia transmitia àqueles gregos, aquilo que eles acreditavam. Que a vida era do berço, nascimento, até a sepultura. Chegou ali, acabou, não tem mais nada. Então eles viviam sem esperança. Quando algum morria, ficavam tristes. Por isso, muitos falavam, vamos comer, vamos festejar, porque amanhã vamos morrer e acabou. Então vamos aproveitar esse tempo aqui. Assim era o pensamento deles. E quando Paulo vai fazer o seu trabalho missionário e leva a palavra do Senhor àquelas pessoas, ele notou que este assunto, quando morria alguém, a igreja ficava abalada pelo seu costume. Ainda, desde criança, ouvindo aquilo ali, era normal que eles já tivessem aquele impregnado no seu conhecimento. Jesus Cristo era novidade para eles. Então surgiu esta dúvida forte dentro da igreja, motivo pelo qual Paulo escreve esta carta para eles. Observe aqui o que está escrito no versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Até nos nossos dias atuais, muitas pessoas vivem sem esperança. Muitas pessoas ainda não conhecem Jesus. Muitas pessoas falam, ó, morreu, acabou, não tem mais nada, então vamos beber e comer e aproveitar o máximo, porque qualquer momento podemos partir e foi.
Por isso, muitos, quando perdem algum parente, choram, ficam desesperados, com muita tristeza em função disso. Mas aquele que conhece a Jesus, que conheceu a Jesus, que sabe das promessas de Jesus, e que a palavra de Deus, o que está aqui escrito, sempre aconteceu o que está aqui escrito. E não há dúvida no seu coração. Quando perdemos até algum parente, choramos de saudade, temos tristeza, mas não temos o desespero, porque Jesus garantiu que ele ia voltar, e quando ele voltasse, que aqui diz o texto, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos terão seus corpos transformados, para juntos subirmos ao novo encontro de Jesus Cristo. E Paulo estava querendo justamente, naquele mundo de pessoas que estavam ali com seus costumes e chorosos por aqueles que partiam, transmitir uma verdade bíblica. Por quê? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz ao nosso caminho. E o Pai Celestial, ele prometeu que Jesus Cristo vinha, Jesus Cristo veio, assim como foi anunciado, e Jesus Cristo veio, cumpriu o seu papel como o Pai tinha determinado, e quando ele ressuscitou entre os mortos, ele prometeu a vida eterna para todos que estão nele. E esta palavra que Jesus Cristo manda que nós devemos anunciar. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é pregar o evangelho? São as boas novas. O que são as boas novas? Que nós podemos ter esperança em Cristo Jesus. Porque Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa esperança. Então, o que Paulo faz aqui com aquele povo é esclarecer com verdades, não com algo que ele achasse, que ele deduzisse, não com algo filosófico, mas com verdades que foram afirmadas pelo próprio Jesus Cristo. E aquele que morrer em Cristo tem a vida eterna. E ainda que morra, quando ele voltar, serão ressuscitados primeiro. E aqui, seguindo o versículo 14, olha os pilares aqui. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Observe que o termo dormir aqui, ele se refere quando nós morremos, somos levados à sepultura e ali estamos parados, acabou. Ali é a parte realmente material. Mas, de imediato, o espírito nosso vai à presença de Deus. E lá também estamos trabalhando junto com o Pai Celestial. E no momento em que Jesus Cristo voltar, o que ele promete? Que aqueles que dormiam, que estavam com eles, também vão voltar, e aqueles que morreram terão os seus corpos transformados. É como está aqui. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Onde está, então, o espírito daqueles que dormem? A presença de Jesus. Porque aqui ele está falando bem claro, não é? Olha aqui. Mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Trará em sua companhia. Se ele vem buscar a sua igreja, como ele prometeu em João 14, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, e quando eu for para a casa do pai, vos preparar lugar, voltarei para pegá-los, e onde eu estiver, bem vós vão estar comigo. Ele prometeu isso aí. E aqui Paulo está falando justamente como será, como acontecerá esse dia, quais são os dados que vão acontecer, a revelação que ele teve diretamente do Pai. Aqui não é uma ideia, não é um pensamento, não é um achismo do apóstolo Paulo, é algo real que vai acontecer. Tem pessoas que falam, eu não acredito nisso.
Quer você acredite ou não, vai ser assim. Porque o que está aqui na Bíblia é verdade. E tudo que está aqui, o que aconteceu, foi dito que ia acontecer, aconteceu e outras coisas estão acontecendo. Então, aqui é o livro da verdade, porque Deus é o Pai da verdade. Então, observe no versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Ele não está declarando daquilo que ele acha, daquilo que ele imaginou. Ele está falando aqui, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Certo? Isso nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Será um dia de muita alegria, onde você, se na vinda de Cristo estiver vivo, você terá a oportunidade de ver aqueles seus parentes queridos, aquelas pessoas amigas, ver novamente. Jesus Cristo que prometeu isso. Em Atos, capítulo 1, da mesma forma como Jesus Cristo subiu aos céus, ascendeu aos céus, e aqueles discípulos ficaram olhando para ele subir, os dois anjos ficaram ao lado dele e falaram, da mesma forma vocês o verão descer. Isso nos conforta, isso nos dá esperança, que não é, acabou, a nossa vida não é do berço de que nascemos a uma sepultura. Existe algo a mais, existe uma promessa de Deus. A carne vai, do pó veio ao pó retorna, mas o nosso espírito vai estar com Deus, na presença dele. E quando ele vier buscar a sua igreja, conforme ele prometeu, vai ter a junção novamente do corpo glorificado com o espírito e estaremos aqui vivos. Um corpo que não tem mais a limitação, um corpo que não envelhece, um corpo que não sente dor. É um corpo glorificado, onde veremos muito mais coisas. E vamos nos reconhecer? Claro. Porque se assim não fosse, qual a necessidade de termos nosso corpo novamente transformado e ter aqueles que morreram em Cristo também terem os seus corpos de volta, um corpo glorificado? Se temos um corpo, vamos nos apresentar perante o Pai Celestial, como nós somos. Agora, um corpo glorificado que a morte não mais penetra, não há dor, não há rigidez. É um corpo perfeito. Se com um corpo limitado nós fazemos tantas coisas aqui, imagine com um corpo glorificado, quanto vamos poder fazer, não é? Isso é maravilhoso. Isso nos dá uma paz no coração, isso nos alegra, isso nos dá esperança e um novo dia. E são as palavras de Jesus Cristo, isso aqui, são as promessas de Jesus Cristo. Então, Paulo, com isso, está falando com o pessoal daquela igreja ali, daquela comunidade. Olha, não fique pensando igual aqueles que não conhecem a Jesus, vocês já estão conhecendo a Jesus. E ele prometeu isso. Então, esses pensamentos que vocês tinham são coisas do passado. Tenham fé desse Cristo vivo, que ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, ele venceu a morte e também está nos prometendo vida eterna. E para ter a vida eterna, precisa o quê? Crer no Senhor Jesus e serás salvo. Não precisa você fazer promessa, não precisa fazer nada demais. Que Cristo, naquela cruz do Calvário, ele fez tudo. Quando ele entrega a sua alma ao Pai, ele fala, está consumado. Tudo ali foi feito. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Ele não precisava nem que aquela pedra fosse tirada. A pedra foi tirada para que as pessoas vissem que o túmulo estava vazio. Porque ele entrou onde os discípulos estavam de portas fechadas, com o seu corpo glorificado. Ele entrou e chegou ao meio deles. Teve um que duvidou, falou, só vejo, só creio se eu ver. E ele teve a oportunidade de ver. Foi Tomé. E Jesus falou, bote aqui a mão. Pegue aqui nas minhas mãos, foram cravejados. Olha aqui, quando eu recebi a espada que foi lançada aqui. E ele falou mais, bem-aventurado os que não viram e creram.
Então, essa mensagem é para mim, é para você, é para toda a sua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E então aqui nós vamos aqui, porquanto o Senhor mesmo dará essa ordem. No versículo 17, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Aqueles que já saíram dos seus sepulcros, já ressuscitaram. E alguém pode falar, mas o meu parente não foi sepultado, não, ele foi cremado e agora jogou a cinza lá no mar. Não importa se foi cremado, se foi sepultado, se os restos mortais estão ali no ossuário, se ele morreu em Cristo Jesus, o Pai Todo-Poderoso que fez todas as coisas, também vai restituir o corpo vivo, lhe aparecerá. Muitas pessoas não cremavam os seus parentes, baseado nessa palavra aqui, pensando que se for cremar, já era, né? Se ele está lá enterrado, ele vai estar. Mas se for cremado, vai sumir, não vai poder participar dessa glória. Não, porque o Deus que tudo fez, certo, tem poder para todas as coisas. É questão de fé. Então, a pessoa quer que seja cremado, a opção sua, mas aqui pela Bíblia, normalmente os patriarcas todos foram enterrados por comum. Né? Todos eles foram enterrados biblicamente, todos foram enterrados. Mas não existe aqui nenhuma proibição de ser cremado. Mas todos os nossos patriarcas que temos conhecimento aqui, bíblicos aqui, eles foram enterrados. Tem os seus túmulos ainda lá para serem visitados, não é? E no versículo 18 temos aqui o quê? Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Não é para você só ficar se consolar com essa palavra. Você recebe essa palavra, você crê e você deve também consolar as pessoas que estão sofrendo com essas palavras de esperança. E lá seremos o quê? Um só povo, o povo de Jesus Cristo, o povo de Deus. Aqui não está dizendo que, olha, isso aqui é só para presbiteriano, é só para batista, é só para assembleiano, é só para católico, é para o povo de Deus. Aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aqueles que acreditam que Jesus Cristo naquela cruz venceu a morte, ele morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar entre os mortos. E com isto ele também concedeu a todos aqueles que creem nele a vida eterna. Por isso, essa é uma mensagem de esperança, de alegria. Quantos perderam seus entes queridos, parentes, amigos, irmãos? E a gente, quando a gente perde, a gente sente realmente isso aí. Choramos pela saudade, mas nos consola esta palavra que é uma promessa de Jesus Cristo. Ele prometeu que ele vai voltar e todos os que morreram nele serão ressuscitados e para a vida eterna, um local onde terá mais morte. Isso aqui é muito satisfação, é muito bom. Em um mundo que vivemos, um mundo que tantas coisas ruins nós estamos vendo acontecer, tantas mortes, tantas tragédias, é normal que o nosso sentimento seja assim de tristeza, andarmos cabisbaixos, muitas vezes metralhados por tantas notícias ruins. Mas o Pai Celestial aqui nos dá uma mensagem de consolo, de paz, de amor, de alegria, de esperança. Como falei, a começar lá de João, quando estamos lá em João, capítulo 14, ele prometeu isso aí. Ele prometeu que ele iria voltar, que iria levar a sua igreja junto com ele, que ele ia preparar lugar para onde ele estivesse, também nós estivéssemos com ele. Tanto ele prometeu, que também ele revelou isso a Paulo, e Paulo falou. Está aqui em João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois
vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. Esta é a promessa dele. E ele usa essa linguagem aqui, fica bem entendido que ele está dizendo que vai para lugar e volta. Porém, para aquelas pessoas daquela época que ele falou isso aí, no contexto histórico, ficava mais do que entendido. Porque Jesus se relaciona com a sua igreja como uma noiva. Ele, o noivo, era a noiva. E era comum que o noivo, quando ia pedir a noiva em casamento, ele chegava lá para os pais, pagavam um dote, e ele tinha um ano para ir construir a sua casa com recursos próprios, não podia pegar emprestado, era recursos próprios, preparar, e ele com um ano voltaria para pegar a noiva. Então, a noiva estava ali aguardando, ela tinha confiança que ele assim ia fazer. Então, o dote era estabelecido e aconteceria. E qual era o costume? Normalmente, as pessoas daquela região, eles gostavam muito assim de, gostam até hoje, de ficarem juntos. Então, se você olhar as casas daquele Porto do Oriente ali, eles construíram a casa uma em cima da outra. Tinha a casa do pai, que era a parte de baixo, e em cima da laje era construída a casa daquele que primeiro fosse casar. E assim sempre era sucedido. Os outros também construíam em cima ou então aos arredores. E quando Jesus Cristo usa esta linguagem para ele, eu vou preparar a casa, porque na casa de meu pai há muitas moradas, para ele ficou muito bem mais entendido, porque já existia essa relação na cultura dele, esse entendimento de que na casa do pai estava ali embaixo e em cima estava a casa dos filhos. Então Jesus usa com eles uma linguagem que tornaria-se bem compreensível para eles terem a certeza que ele ia, mas voltaria para pegar a sua igreja. Então, no versículo 18 aqui, a palavra que nós temos que enviar a todos vocês é só uma. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Que palavras? Que Jesus Cristo vai voltar. E os mortos em Cristo ressuscitarão. E os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. E estaremos juntos com o Pai Celestial, local onde não terá mais choro nem dor. E que o Senhor abençoe cada um aqui presente. Que o Senhor abençoe você que está ouvindo esta palavra aí. Que o Senhor abençoe você, a sua família. E que você guarde isso no seu coração. Amém.